Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1: A janela no quarto trancado. Quando aluguei a casa velha nos arredores da cidade, sabia que ela tinha histórias. O proprietário foi direto ao ponto, e há um quarto no segundo andar que deve permanecer trancado. Não tente entrar. É a única regra. Achei a instrução estranha, mas não me preocupei. Eu só queria um lugar tranquilo para terminar um livro em que estava trabalhando. A casa era espaçosa, mas claramente antiga. Os pisos de madeira rangiam a cada passo, e as paredes exibiam marcas de tempos passados. O quarto trancado ficava no final do corredor do segundo andar. Sua porta era de madeira escura e pesada, com uma fechadura que parecia nunca ter sido usada. Evitei o lugar nos primeiros dias, mas, inevitavelmente, a curiosidade começou a me consumir. Na terceira noite, acordei com um som vindo do andar de cima. Era um leve estalar, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Subi as escadas devagar, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O som parou assim que cheguei ao topo. Tudo parecia em ordem, mas, ao passar pelo quarto trancado, senti um leve calafrio. Olhei para a fechadura e percebi que algo brilhava no chão. Era uma pequena chave dourada, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Segurei a chave, meu coração batendo rápido. Não resisti. Encaixei-a na fechadura, e a porta se abriu com um rangido longo. O quarto era pequeno e quase vazio, exceto por uma cadeira de madeira posicionada em frente a uma janela coberta por cortinas pesadas. O ar ali estava gelado, e um leve cheiro de terra úmida invadiu minhas narinas. Quando puxei as cortinas, a janela revelou uma paisagem estranhamente borrada. Não era o jardim que deveria estar do outro lado, mas algo completamente diferente. Era uma floresta escura, cheia de árvores retorcidas e um céu cinzento que parecia vivo. Por um momento, achei que estava sonhando, mas o som de passos atrás de mim me trouxe de volta. Virei-me rapidamente, mas o quarto estava vazio. Voltei a olhar pela janela, e foi então que vi algo se mover entre as árvores. Uma figura alta, com braços desproporcionais e um rosto que eu não conseguia distinguir, caminhava em minha direção. Seus movimentos eram lentos e decididos, como se soubesse que eu estava observando. O pânico tomou conta de mim, e tentei fechar as cortinas, mas elas pareciam presas. A figura continuava se aproximando, até que parou bem diante da janela, do outro lado do vidro. Seus olhos eram vazios, mas transmitiam uma presença opressora que parecia invadir minha mente. De repente, ouvi um sussurro, baixo e rouco: "Você abriu. Agora estou aqui." Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu, e o reflexo da janela mostrava apenas o quarto vazio atrás de mim. Fechei a janela com força, tranquei a porta e desci correndo as escadas. Naquela noite, não consegui dormir. O som de passos voltou, agora descendo as escadas. A porta do meu quarto rangeu, como se alguém estivesse abrindo lentamente, mas, quando acendi a luz, não havia ninguém lá. Passei o resto da noite com todas as luzes acesas, esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, decidi sair da casa. Quando fui entregar a chave ao proprietário, ele me olhou com uma expressão de resignação. "Você entrou no quarto, não foi?" Eu hesitei, mas ele suspirou antes de continuar. "Quem olha pela janela sempre traz algo de volta. Isso não pertence só àquele quarto agora." Desde então, não voltei à casa, mas as noites nunca mais foram as mesmas. Às vezes, quando olho pela minha própria janela, vejo a mesma floresta, com as árvores retorcidas e uma figura à distância, esperando, como se soubesse que eu não tenho para onde fugir. História 2: A chamada do lago.
Passei muitas férias da minha infância no chalé da minha tia, que ficava às margens de um lago isolado cercado por florestas densas. Era um lugar tranquilo, com uma água tão escura que parecia espelhar o céu noturno. Minha tia sempre nos alertava para não nadar no lago depois do pôr do sol. Ele chama quem não sabe escutar, dizia ela, em um tom que misturava seriedade e mistério. Na época, achávamos que era só um truque para nos manter seguros, mas agora sei que era muito mais do que isso. Em um verão, decidi passar alguns dias sozinho no chalé para me desconectar da cidade. O lago estava calmo como sempre, e as noites eram preenchidas pelo som dos grilos e o ocasional uivo distante de algum animal na floresta. Na terceira noite, enquanto lia na sala, ouvi algo estranho. Era um som baixo e contínuo, quase como um canto vindo de longe. Apaguei a luz e olhei pela janela, mas o lago estava tranquilo, refletindo apenas as estrelas. Achei que era o vento, mas o som voltou na noite seguinte, mais claro e mais próximo. Parecia uma voz feminina, cantando uma melodia hipnotizante. Decidi sair para investigar, armado apenas com uma lanterna. O ar estava mais frio do que o normal, e uma neblina leve pairava sobre a superfície do lago. Enquanto me aproximava, o canto ficou mais alto, como se viesse do centro da água. Fiquei parado na margem, tentando localizar a origem do som. Foi então que vi algo. Uma silhueta no meio do lago, flutuando sobre a água, com cabelos longos que brilhavam à luz da lua. O canto parou abruptamente, e a figura virou a cabeça lentamente em minha direção. Mesmo na distância, senti os olhos dela fixos em mim, e um arrepio percorreu minha espinha. Recuei, mas tropecei em uma raiz e caí de costas. Quando me levantei, a figura tinha desaparecido, mas o silêncio ao meu redor era opressor. Voltei correndo para o chalé e tranquei todas as portas, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. No entanto, a sensação de estar sendo observado permaneceu durante toda a noite. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu a um velho pescador da vila próxima. Ele me olhou com seriedade e disse: "Você viu a mulher do lago? Dizem que ela atrai os curiosos para a água, e eles nunca voltam." Ele contou que, há muitos anos, uma mulher havia se afogado naquele lago, e seu espírito ainda rondava, chamando por companhia. "Não volte para lá à noite", ele avisou. Apesar do alerta, a curiosidade me venceu. Na noite seguinte, levei uma câmera e decidi registrar o que quer que estivesse acontecendo. Por volta da meia-noite, o canto começou novamente. Dessa vez, parecia mais próximo, quase dentro da minha cabeça. Saí para a margem e comecei a gravar, mas a câmera piscou e desligou sozinha. A silhueta apareceu novamente, desta vez mais próxima da margem. Os cabelos longos flutuavam ao redor dela, e os olhos brilhavam com um tom prateado que parecia hipnotizar. A água começou a se agitar, e senti uma força invisível me puxando em direção ao lago. Tentei resistir, mas meus pés escorregaram, e senti a água gelada tocar minhas pernas. O canto agora era ensurdecedor, preenchendo minha mente e apagando qualquer pensamento racional. Foi então que ouvi outra voz, desta vez da floresta, gritando meu nome. Acordei na manhã seguinte, deitado na margem, com os pés ainda na água. A câmera estava ao meu lado, mas as imagens estavam distorcidas, mostrando apenas flashes da silhueta e a água se movendo sozinha. Desde então, nunca mais voltei ao lago, mas o canto ainda ecoou em meus sonhos, chamando, como se a mulher ainda esperasse que eu voltasse para ela. História 3, o quadro na parede. Quando herdei a casa dos meus avós, não esperava encontrar tantos objetos antigos e peculiaridades. Entre todos os móveis e livros empoeirados, havia um quadro que chamou minha atenção assim que entrei na sala de estar. Era uma pintura antiga, com tons escuros e uma moldura de madeira trabalhada. Mostrava uma floresta densa, com árvores retorcidas e um caminho estreito que desaparecia na penumbra. O detalhe que mais me incomodava era a figura no fundo da pintura, uma silhueta indistinta,
quase invisível, mas que parecia observar diretamente quem olhava para o quadro. Minha mãe me contou que o quadro estava ali há décadas, e ninguém sabia exatamente de onde veio. Meu avô sempre dizia que era uma janela para outro lugar e insistia em mantê-lo na parede principal. Achei a história estranha, mas não dei muita importância, até começar a notar coisas que não faziam sentido. Na primeira noite que passei na casa, acordei com um som baixo e rítmico, como passos leves no corredor. Levantei-me para investigar e percebi que o som vinha da sala de estar. Quando entrei, a casa estava mergulhada em silêncio, mas o ar parecia mais frio, e o quadro parecia diferente. A silhueta, que antes estava no fundo da pintura, parecia ter se aproximado ligeiramente do centro. Fiquei paralisado, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas imaginação. No entanto, nos dias seguintes, a sensação de que algo estava errado aumentou. Sempre que passava pela sala, sentia que o quadro me observava. A silhueta parecia mudar de posição, mais perto do caminho central a cada dia. Na quinta noite, quando finalmente reuni coragem para encará-lo de perto, percebi que havia pegadas no chão da pintura, indo em direção à borda inferior, como se algo estivesse saindo da floresta. Desesperado, liguei para minha mãe e contei o que estava acontecendo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: seu avô sempre avisou que o quadro deveria ser respeitado. Ele dizia que não era apenas uma pintura. Perguntei o que isso significava, mas ela evitou o assunto, dizendo apenas que eu deveria ignorá-lo e evitar ficar na sala durante a noite. Naquela noite, ouvi novamente os passos no corredor. Desta vez, pareciam mais próximos, quase ecoando dentro do meu quarto. O medo me fez congelar, mas reuni coragem e peguei uma lanterna. Quando desci até a sala, o quadro estava iluminado pela luz da lua que entrava pela janela. A silhueta tinha desaparecido, mas o ar estava pesado, e um cheiro de terra úmida preenchia o ambiente. De repente, ouvi um som de respiração baixa e pesada atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhei para o quadro novamente, a silhueta estava de volta, agora parada bem na borda inferior, com algo que parecia uma mão estendida para fora da pintura. A sensação de que algo estava prestes a sair dali me tomou, e corri para fora da sala, trancando a porta atrás de mim. No dia seguinte, decidi tirar o quadro da parede e queimá-lo. Chamei um amigo para me ajudar, mas quando tentamos removê-lo, ele parecia preso, como se fizesse parte da própria parede. Enquanto forçávamos, ouvi um sussurro baixo e insistente, que parecia sair diretamente do quadro: por que me afastam? Meu amigo parou imediatamente e me olhou, pálido. Disse que não queria mais tocar naquilo. Desisti de tentar removê-lo, mas desde então, evito a sala. Às vezes, ouço passos e sussurros vindos de lá, mesmo com a porta trancada. E, nas noites mais escuras, quando passo pelo corredor, sinto que a silhueta me observa, esperando pelo momento em que finalmente terá liberdade para sair do quadro. História 4, na música do porão. Quando me mudei para um apartamento antigo no centro da cidade, sabia que o prédio tinha uma longa história. Era um lugar imponente, com escadarias de mármore e detalhes ornamentais que pareciam pertencer a outra época. Meu apartamento ficava no último andar, mas havia algo sobre o porão do prédio que me intrigava. Era um espaço ao qual os moradores raramente iam, usado apenas para armazenar objetos esquecidos. No entanto, nas noites mais silenciosas, eu ouvia uma música suave vindo de lá. Parecia ser um piano, tocando uma melodia melancólica que ecoava pelas paredes do prédio. No início, pensei que alguém usava o porão como estúdio, mas a curiosidade cresceu quando perguntei ao zelador e ele disse que não havia piano algum lá embaixo. Ninguém usa o porão há anos, disse ele, com um olhar sombrio. Se ouvir algo, não vá atrás. Claro, não consegui resistir. Uma noite, por volta da meia-noite, quando a música voltou, decidi descer. Peguei uma lanterna e segui o som até a porta pesada que levava ao porão.
O corredor estava frio, e o cheiro de mofo era forte. Empurrei a porta com dificuldade, e ela rangeu alto, como se protestasse contra minha presença. A música ficou mais clara, uma melodia hipnotizante que parecia vir de um canto mais profundo. O porão era grande, com fileiras de caixas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. A luz da lanterna iluminava apenas partes do ambiente, deixando sombras longas que dançavam com o movimento. Segui o som, que parecia ficar mais alto a cada passo. Foi então que vi, no fundo do porão, um piano antigo, coberto de poeira. O banco estava vazio, mas as teclas se moviam sozinhas, como se mãos invisíveis estivessem tocando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas, em vez de recuar, me aproximei. Assim que cheguei perto, a música parou abruptamente, e o silêncio tomou conta do ambiente. Antes que pudesse reagir, senti uma corrente de ar frio passar por mim, e o banco do piano rangeu levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. O medo me paralisou, mas algo na atmosfera parecia me puxar. Olhei ao redor e vi uma partitura aberta sobre o piano. As notas eram nítidas, mas as palavras escritas no topo da página me deixaram apavorado, e a música nunca para. Antes que eu pudesse fechar a partitura, ouvi um sussurro atrás de mim: "E por que você veio?" Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O som de passos leves começou a ecoar pelo porão, acompanhados pelo farfalhar das caixas. Minha lanterna piscou, e, por um instante, vi uma figura no canto, um homem com roupas antigas e olhar vazio. Ele parecia me observar, parado, antes de desaparecer na escuridão. Corri para fora do porão, fechando a porta com força, mas o som da música recomeçou assim que cheguei ao corredor. Subi as escadas apressado, e, quando entrei no meu apartamento, o silêncio finalmente voltou. Tentei esquecer o ocorrido, mas na noite seguinte, a música voltou, mais alta e insistente. Dessa vez, parecia vir das paredes do meu apartamento. Contei ao zelador o que aconteceu, e ele me encarou com uma expressão grave. Há anos, um músico vivia no prédio. Ele tocava piano todas as noites, mas um dia desapareceu sem deixar vestígios. Dizem que sua música nunca parou. Ele recomendou que eu não descesse ao porão novamente, mas o som da melodia continuava me atraindo. Desde então, evito o porão a todo custo, mas a música nunca me deixou em paz. Algumas noites, ouço o piano diretamente do corredor, e sinto que, se abrir a porta, o homem estará lá, esperando que eu me junte a ele para uma última melodia. História 5: O sótão proibido. Quando meu pai herdou uma antiga casa de família, localizada em uma cidadezinha afastada, ele decidiu que seria nosso refúgio nos fins de semana. A casa era grande, com 2 andares e uma arquitetura que lembrava um casarão do século XIX. Desde a primeira vez que a vi, algo nela me deixou desconfortável. Talvez fosse o silêncio pesado que pairava no ar ou as janelas empoeiradas que pareciam esconder segredos. Logo percebi que o sótão era o espaço mais peculiar da casa. Durante a mudança, meu pai mencionou que o sótão estava trancado e que a chave não havia sido encontrada. Ele disse que não era importante e decidiu ignorá-lo. No entanto, a porta escura no final do corredor, sempre fechada, parecia me chamar. Eu me sentia observado toda vez que passava por ali. Na terceira noite que passamos na casa, acordei com um som baixo e ritmado, como se algo estivesse se arrastando pelo teto. A ideia de que alguém ou algo pudesse estar no sótão me deixou apavorado. Tentei ignorar e voltar a dormir, mas o som continuava, acompanhando os passos de alguém invisível. No dia seguinte, decidi investigar. Encontrei um pequeno gancho de metal no porão que parecia ser a chave do sótão. Por volta das 11 horas da noite, esperei todos dormirem e, com o coração acelerado, subi até o 2º andar. A porta estava coberta por arranhões que eu não havia notado antes. Encaixei a chave e, com um estalo alto, a tranca se abriu. Um cheiro de mofo e poeira invadiu minhas narinas.
Subi as escadas de madeira com uma lanterna, iluminando o sótão aos poucos. O espaço estava cheio de móveis cobertos por lençóis, caixas antigas e uma cadeira de balanço posicionada perto da janela. Mas o que realmente chamou minha atenção foi um baú grande no canto, com marcas de correntes que haviam sido removidas. Ao me aproximar, ouvi um leve sussurro, como se viesse de dentro dele. Minha respiração ficou pesada enquanto abria o baú. Dentro, havia apenas uma boneca velha e uma carta. Peguei a carta, mas assim que comecei a lê-la, a lanterna piscou e ouvi um som de madeira rangendo atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi a cadeira de balanço se movendo sozinho. As palavras na carta eram confusas, mas mencionavam algo sobre guardar o que não deve sair. Corri para fora do sótão, deixando o baú aberto e a carta caída no chão. Tentei trancar a porta novamente, mas parecia que algo do outro lado a empurrava. Finalmente, consegui fechá-la e desci as escadas, tremendo de medo. Naquela noite, o barulho no teto foi mais alto, acompanhado por sussurros e o som de risadas infantis. No dia seguinte, contei ao meu pai, mas ele apenas riu e disse que eu estava me assustando à toa. Decidido a acabar com aquilo, chamei um padre para abençoar a casa. Quando ele chegou, parecia inquieto e se recusou a entrar no sótão. Algumas portas não devem ser abertas, disse ele. Desde então, o sótão permanece trancado, mas a sensação de que algo está lá em cima nunca desapareceu. Às vezes, ouço a cadeira de balanço se movendo e os mesmos sussurros chamando meu nome. E, nas noites mais silenciosas, tenho certeza de que os risos que ecoam pela casa vêm diretamente do sótão, onde algo aguarda para ser libertado novamente. História 6, na boneca da vitrine. Minha tia era dona de uma loja de antiguidades no centro da cidade, um lugar cheio de móveis antigos, relógios parados e quadros que pareciam observar quem entrava. Desde pequeno, sempre achei a loja fascinante, mas havia um objeto em particular que me dava arrepios, uma boneca de porcelana que ficava em destaque na vitrine. Seu vestido azul era impecável, e os cabelos dourados estavam presos em cachos perfeitos, mas seus olhos eram frios e inexpressivos, como se observassem mais do que deveriam. Minha tia dizia que a boneca tinha sido trazida por um colecionador que, segundo ela, parecia aliviado ao se livrar dela. Ele disse que a boneca tinha história, comentou uma vez, sem entrar em detalhes. Apesar disso, ela sempre mantinha a boneca em exposição, como se estivesse orgulhosa de tê-la. Certa noite, minha tia pediu que eu cuidasse da loja enquanto ela resolvia um problema urgente. Aceitei, animado para explorar o lugar sozinho, mas, conforme a noite avançava, a loja começou a parecer mais sombria. O som do relógio de pêndulo ecoava pelo ambiente vazio, e as sombras lançadas pelas vitrines pareciam se mover. Fiquei sentado no balcão, tentando ignorar a inquietação, quando ouvi um som baixo e distinto e um leve arranhar vindo da vitrine onde estava a boneca. Levantei-me devagar e caminhei até lá, iluminando o caminho com a lanterna do celular. A boneca estava no mesmo lugar, com a cabeça levemente inclinada, como se tivesse mudado de posição. Franzi a testa, tentando lembrar se ela sempre esteve assim, mas o detalhe que mais me assustou foi o reflexo no vidro. Atrás de mim, vi uma sombra indistinta, alta e magra, que desapareceu quando me virei. Convencido de que estava imaginando coisas, voltei ao balcão, mas o arranhar continuava, agora mais alto. Peguei a boneca e a coloquei no balcão, tentando ignorar o desconforto de segurar aquele objeto. Foi então que percebi algo estranho, o rosto dela parecia diferente. Havia um leve sorriso nos lábios, que eu tinha certeza de que não estava lá antes. Coloquei a boneca de volta na vitrine, fechei a loja e fui para casa, mas aquela noite foi perturbadora. Acordei por volta das 3 da manhã com a sensação de que algo estava no meu quarto. Quando olhei para a porta, vi uma silhueta pequena e imóvel no escuro. Acendi a luz, mas não havia nada lá. O som de risadas infantis ecoou brevemente, tão baixo que poderia ser apenas minha mente pregando peças.
No dia seguinte, contei à minha tia sobre o ocorrido, mas ela apenas riu. Essa boneca assusta todo mundo, disse ela, mas havia algo em seu tom que me deixou inquieto. Mais tarde, quando fui buscar algo no depósito da loja, encontrei uma caixa velha com recortes de jornal. Um deles falava sobre a origem da boneca, pertencia a uma menina chamada Clara, que desapareceu misteriosamente no início do século XX. A última vez que foi vista, estava segurando a boneca, que foi encontrada sozinha em um campo meses depois. Naquela noite, voltei à loja para devolver a chave à minha tia e decidi verificar a boneca novamente. Para minha surpresa, ela não estava mais na vitrine. Minha tia disse que a havia guardado no depósito depois de ouvir meus relatos, mas o estranho é que, quando fomos até lá, a boneca estava em cima de uma mesa, com a cabeça virada para a porta, como se estivesse esperando. Desde então, recuso qualquer convite para ficar sozinho na loja. Mas, às vezes, quando passo em frente à vitrine, sinto os olhos da boneca me seguindo, e o som de um leve arranhar ainda ecoa em minha mente, como se ela não tivesse terminado comigo. História 7. O caderno de notas. Depois que minha avó faleceu, fui encarregado de limpar sua casa. Ela sempre foi uma mulher reservada, guardando segredos que raramente compartilhava com a família. Sua casa, cheia de móveis antigos e baús empoeirados, parecia um reflexo disso. Durante a organização, encontrei um caderno de capa preta em uma gaveta trancada no quarto dela. A capa estava desgastada, e o título, escrito em letras douradas, dizia apenas, em minhas observações. Curioso, sentei-me na cama e comecei a folhear. As primeiras páginas eram simples anotações do cotidiano, como a hora em que tomava o chá ou o clima do dia. Mas, conforme avançava, as notas se tornavam mais estranhas. Havia desenhos de sombras, acompanhados por descrições detalhadas: aparece à meia-noite, perto da janela, ou os olhos são como poços escuros, profundos e vazios. Meu coração acelerou quando vi uma entrada que dizia: e hoje, ele estava mais perto. As últimas páginas eram praticamente legíveis, escritas com letras trêmulas e apressadas. Palavras como silêncio, presença e olhos apareciam repetidamente, junto a desenhos de uma figura alta e magra com braços alongados. Decidi que era o suficiente por enquanto e guardei o caderno em minha mochila. Naquela noite, enquanto dormia na casa para terminar o trabalho, acordei com um som estranho. Era um arranhar baixo, vindo da janela do quarto. Levantei-me lentamente, com o coração disparado, e puxei a cortina. Nada estava lá, mas o arranhar continuava, agora vindo da porta do quarto. Com a lanterna do celular, fui até a porta e abri, mas o corredor estava vazio. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Enquanto olhava para o teto, ouvi algo ainda mais perturbador. Era o som de uma respiração pesada e lenta, como se alguém estivesse parado ao lado da cama. Virei a cabeça rapidamente, mas não havia nada. O caderno estava sobre o criado mudo, com a capa agora aberta. As páginas se moviam lentamente, como se alguém as estivesse folheando. Pulei da cama e fechei o caderno, jogando-o dentro da gaveta. Tentei ignorar o que havia acontecido, mas na manhã seguinte, quando o abri novamente, encontrei uma nova entrada. Era minha caligrafia, mas eu tinha certeza de que não havia escrito aquilo. Eu vi você, dizia a frase, seguida por um desenho da mesma figura alta, agora parada ao lado da minha cama. O medo tomou conta de mim, e decidi levar o caderno até um historiador local que conhecia minha avó. Quando mostrei o caderno a ele, seu rosto empalideceu. Ela falava disso quando era jovem, disse ele. Uma presença que a seguia desde menina. Ela acreditava que, ao escrever sobre isso, conseguia mantê-lo afastado. Voltei para casa determinado a me livrar do caderno. Levei-o até o quintal e o queimei completamente. As chamas consumiram o papel com rapidez, e senti um alívio imediato. Mas, naquela noite, enquanto tentava dormir em minha própria casa, ouvi novamente o arranhar. Desta vez,
vinha da janela do meu quarto. Olhei com cautela e, no reflexo do vidro, vi a figura alta e magra, com os olhos profundos, observando-me. O caderno pode ter desaparecido, mas a presença não. E agora, em noites silenciosas, sinto a respiração ao meu lado e o som de arranhões, como se estivesse esperando que eu começasse a escrever novamente. História 8. O relógio parado. Meu avô sempre foi um homem reservado, e sua casa refletia isso. Um lugar silencioso, cheio de móveis antigos e um ar de melancolia. No centro da sala de estar, havia um enorme relógio de pêndulo, com uma estrutura de madeira escura e entalhes intrincados. Lembro-me de visitá-lo quando criança e ficar hipnotizado pelo som do tic-tac e pelo movimento constante do pêndulo. No entanto, algo sobre aquele relógio sempre me deixava inquieto. Meu avô dizia que ele mantinha o tempo da casa, mas nunca explicou exatamente o que isso significava. Quando ele faleceu, a casa foi deixada para mim. Voltei àquela sala depois de muitos anos, agora com a responsabilidade de esvaziar e organizar tudo. O relógio estava lá, parado, o pêndulo imóvel. Era estranho, porque eu não me lembrava de ter visto aquele relógio sem funcionar antes. Decidi que seria uma das primeiras coisas que eu investigaria. No dia seguinte, chamei um relojoeiro para avaliar o mecanismo. Ele examinou o relógio com cuidado e disse que estava em perfeito estado, mas, por algum motivo, o pêndulo não se movia. Ele tentou ajustá-lo manualmente, mas, assim que deu corda, ouvi um som baixo e abafado vindo de dentro da estrutura. Era um som de algo arranhando, como se estivesse preso lá dentro. O relojoeiro recuou e me olhou com uma expressão tensa. Talvez seja melhor deixá-lo como está, disse ele, antes de sair apressado. Decidi investigar sozinho. Naquela noite, abri a parte traseira do relógio. O ar estava gelado, e havia um cheiro metálico estranho, como ferrugem misturada com algo doce. Dentro, tudo parecia normal, exceto por marcas nas laterais da madeira, como se algo tivesse arranhado a superfície. Enquanto observava, ouvi um leve tic-tac, mesmo com o relógio parado. Recuei, e o som parou. As noites seguintes foram perturbadoras. Sempre por volta da meia-noite, o relógio começava a funcionar sozinho. O som do pêndulo ecoava pela casa, e o tic-tac ficava mais alto, quase como um batimento cardíaco. Quando descia para verificar, o pêndulo estava imóvel, mas o som continuava. Em uma dessas noites, ouvi algo mais, um sussurro baixo, vindo de perto do relógio. O tempo está quebrado, dizia a voz, arrastada e melancólica. Convencido de que algo estava errado, comecei a pesquisar sobre o relógio. Descobri que ele havia sido feito por um artesão no século XIX, conhecido por criar peças únicas que, segundo as lendas, podiam capturar o tempo de uma casa. Diziam que o relógio absorvia as energias do lugar, e se não fosse mantido funcionando, coisas estranhas começavam a acontecer. Naquela noite, decidi observar o relógio até a meia-noite. Quando o ponteiro chegou exatamente às 12 horas, a casa inteira pareceu ficar mais fria. O tic-tac voltou, mas desta vez, mais rápido, como se o relógio estivesse apressado. O pêndulo começou a se mover sozinho, e uma sombra se projetou na parede atrás do relógio. Era alta e magra, com contornos indistintos. A voz voltou, agora mais alta e clara: o tempo está preso. A luz da sala piscou, e senti uma pressão no peito, como se algo estivesse sugando o ar ao meu redor. O relógio parou abruptamente, e o silêncio foi esmagador. Quando olhei novamente, o ponteiro dos minutos estava girando ao contrário, lentamente. Tentei parar o pêndulo com a mão, mas senti algo frio e pegajoso tocar meus dedos, como se outra mão estivesse segurando o pêndulo por dentro. No dia seguinte, decidi me livrar do relógio. Chamei uma equipe para removê-lo, mas quando eles tentaram carregá-lo, o relógio parecia muito mais pesado do que deveria ser. Um dos homens deixou escapar: isso parece estar carregado de algo.
Desde que o relógio foi levado, a casa está mais tranquila, mas às vezes, durante a noite, ainda ouço o som de um pêndulo balançando e o tic-tac baixo, como se o tempo da casa ainda estivesse preso a alguma memória esquecida. História 9, o quarto esquecido. Quando me mudei para a casa que havia pertencido à minha tia-avó, sabia que o lugar tinha suas peculiaridades. Era uma construção antiga, cheia de quartos pequenos e corredores estreitos que pareciam se estender mais do que o necessário. Minha tia-avó havia morado ali sozinha por décadas antes de falecer, e a casa estava cheia de móveis velhos e objetos que ninguém mais queria. O que mais me intrigava, porém, era um quarto trancado no final do corredor do segundo andar. A chave estava desaparecida, e ninguém sabia ao certo o que havia ali. No início, pensei em chamar um chaveiro para abrir a porta, mas a ideia de mexer nos segredos da casa me deixava nervoso. Então, decidi deixar o quarto trancado. No entanto, as noites na casa eram estranhamente inquietantes. O silêncio era pesado, e o som do vento nas janelas criava um ambiente de constante tensão. Foi apenas na terceira noite que algo realmente estranho aconteceu. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som de passos no corredor. Levantei-me devagar, com o coração batendo acelerado, e abri a porta do meu quarto. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela no final do corredor. Por um momento, achei que tinha imaginado os passos, mas então ouvi de novo. Eles vinham do outro lado da porta trancada. Com uma lanterna na mão, me aproximei da porta, tentando ouvir melhor. O som cessou, mas quando encostei o ouvido na madeira, ouvi um leve sussurro. Não conseguia distinguir as palavras, mas a voz era baixa e arrastada, como se alguém estivesse falando do outro lado. Recuei imediatamente, sentindo um frio percorrer minha espinha. Decidi que lidaria com aquilo pela manhã. Na luz do dia, a casa parecia menos ameaçadora. Tentei abrir a porta mais uma vez, mas ela continuava trancada. O dia passou sem incidentes, mas quando a noite chegou, o som voltou. Agora, eram arranhões leves, como unhas contra a madeira, seguidos pelo mesmo sussurro. Desta vez, parecia mais claro, e consegui entender as palavras: "Deixe-me sair." Minha respiração ficou pesada, e um medo irracional tomou conta de mim. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado na sala, com as luzes acesas, esperando que o amanhecer trouxesse algum alívio. No dia seguinte, decidi que precisava abrir aquela porta. Encontrei um chaveiro local e o contratei para ajudar. O homem, um senhor idoso, olhou para a porta com uma expressão estranha. "Tem certeza de que quer abrir isso?" perguntou ele. Confirmei com um aceno, e ele começou a trabalhar na fechadura. Quando a porta finalmente se abriu, um cheiro forte de mofo e algo metálico invadiu o corredor. O quarto era pequeno e vazio, exceto por uma cadeira no centro e um espelho antigo encostado na parede. O espelho estava coberto de poeira, e a moldura de madeira estava desgastada. No entanto, o que chamou minha atenção foram as marcas no chão ao redor da cadeira, como se alguém tivesse arrastado os pés repetidamente naquele espaço. O chaveiro saiu rapidamente, murmurando algo sobre coisas que deveriam permanecer fechadas. Fiquei parado ali, olhando para o espelho, que parecia refletir a sala com uma leve distorção. Quando me aproximei, notei que a poeira na superfície formava um padrão, palavras escritas com dedos invisíveis: "Você finalmente me encontrou." Fechei a porta e imediatamente travei-a com uma tranca nova. Desde então, tento evitar aquele corredor à noite. Mas, às vezes, ainda ouço os sussurros e o som de arranhões. E, em noites de lua cheia, juro que vejo um leve brilho vindo debaixo da porta, como se algo lá dentro ainda estivesse esperando. História 10, o sussurro na estrada.
Cresci em uma cidade pequena cercada por lendas e histórias antigas que os moradores mais velhos adoravam contar. A mais famosa delas era sobre a Estrada dos Salgueiros, uma via longa e deserta que cortava um trecho isolado de floresta. Segundo a lenda, quem passasse por lá após a meia-noite ouviria sussurros vindos do vento, chamando as pessoas para fora de seus carros. Alguns diziam que eram espíritos de viajantes que nunca chegaram ao destino. Outros acreditavam que era algo muito mais sombrio. Eu sempre fui cético, mas minha curiosidade falou mais alto em uma noite chuvosa de outono. Eu estava voltando de uma festa com dois amigos, Lucas e Clara, quando sugeri que passássemos pela estrada como um desafio. Eles hesitaram no início, mas acabaram concordando. Por volta das 23h50, estacionamos o carro no início da estrada, onde a luz dos postes desaparecia e a escuridão tomava conta. O silêncio ali era diferente, quase pesado. Enquanto dirigíamos devagar, a chuva batia levemente contra o para-brisa, e os faróis iluminavam o asfalto molhado e as árvores retorcidas. Lucas fazia piadas para aliviar o clima, mas Clara estava visivelmente desconfortável, olhando para os lados como se procurasse algo. Depois de alguns minutos, o rádio começou a chiado, e a música que tocava foi interrompida por estática. Lucas tentou ajustá-lo, mas o som parecia piorar, até que o rádio ficou em completo silêncio. Foi então que ouvimos pela primeira vez. Um sussurro baixo, quase indistinguível, parecia atravessar o carro. Clara regalou os olhos e perguntou se tínhamos ouvido, mas Lucas balançou a cabeça, dizendo que era o vento. Eu não tinha tanta certeza. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado, mas o sussurro voltou, desta vez mais claro. Voltem, e dizia a voz, arrastada e quase suplicante. Clara gritou para que eu parasse o carro, mas Lucas insistiu que continuássemos, dizendo que era apenas nossa imaginação. Decidi acelerar, mas o motor começou a engasgar, e o carro parou no meio da estrada. Tentei dar a partida novamente, mas nada acontecia. O silêncio ao nosso redor era opressor, quebrado apenas pelo som da chuva que agora parecia mais distante. Olhei pelo retrovisor e, por um breve instante, vi algo no reflexo. Era uma figura alta e magra, parada no meio da estrada atrás de nós. O que foi? Perguntou Lucas, ao perceber minha expressão. Antes que eu pudesse responder, Clara gritou novamente, apontando para a frente. Lá estava a mesma figura, mas agora na nossa frente, mais próxima. Não tinha rosto, apenas uma forma sombria que parecia se mover levemente com o vento. O sussurro voltou, mais alto desta vez, por que vocês vieram? O medo tomou conta de nós, e Lucas tentou sair do carro, mas a porta não abria. A figura começou a se aproximar lentamente, e a temperatura dentro do carro despencou. As janelas começaram a embaçar, e algo começou a escrever do lado de fora, como se dedos invisíveis rissem o vidro e saiam. Eu bati com força no volante, tentando ligar o carro, enquanto Clara rezava baixinho. Finalmente, o motor voltou à vida, e eu acelerei, quase perdendo o controle nas curvas apertadas. O sussurro desapareceu, mas a sensação de que algo nos seguia permaneceu. Não paramos até chegarmos de volta à cidade, onde as luzes das ruas e o barulho familiar nos trouxeram um alívio momentâneo. Desde aquela noite, evitamos falar sobre o que aconteceu, mas todos nós sabemos o que vimos. E até hoje, quando penso na Estrada dos Salgueiros, sinto um calafrio. Os moradores mais velhos sempre disseram que quem ouve os sussurros nunca esquece, e agora, acredito neles. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história. Obrigado por assistir e até o próximo terror.